Boa tarde, sétimo ano, aqui é a professora Sádiva. Estamos juntos para mais uma aula de Química, ok? Referente ao dia 23 de julho, a nossa quinta-feira. E o assunto da nossa aula, turma, retrata a separação de misturas heterogêneas e misturas homogêneas. E o objetivo da nossa aula é não somente de compreender, mas também de identificar os diferentes tipos de misturas que nós temos, ok? Então, eu apresento para vocês, desde já, iniciando, pela separação de misturas, onde nós temos aqui o processo de filtração. Então, é um método utilizado para separar misturas heterogêneas entre sólido e líquido, sólido, certo? E gasoso. E a filtração, ela consiste na utilização, no caso aqui, como podemos observar, de filtros, de membranas, outro material com características que deixem passar algumas substâncias, mas retém outras substâncias. Então, esta técnica, bem comum no nosso cotidiano, certo? Está presente em algumas situações do nosso dia a dia, iniciando pelo período da manhã, no preparo do café, ok? Vou apresentar para vocês também a decantação, que é um método utilizado para separar os componentes de misturas heterogêneas, mas com as seguintes características: formadas por um líquido, no caso aqui, e um sólido que não está dissolvido. Então, formadas por dois ou mais líquidos, certo? E que não se dissolvem. Então, água e óleo, certo? Água e gasolina, ok? Eu tenho também a levigação. Então, já é um método de separação de misturas heterogêneas de sólidos. Então, a levigação, turma, é quando uma mistura ela se forma por substâncias sólidas, no caso aí, de densidades diferentes. Pode-se utilizar uma corrente de água para separá-las. É o caso do ouro, como podemos observar na imagem, que os garimpeiros normalmente estão aí na batalha, e é encontrado junto sempre com uma porção de terra, ou areia. Então, o sólido menos denso é separado por uma corrente de água. Então, a levigação é usada, por exemplo, para separar a areia e o ouro. A areia ela é menos densa e, por isso, é arrastada pela corrente de água. O ouro, por ser mais denso, ele permanece ali, certo? Acoplado no fundo do recipiente, onde ele se encontra. Eu tenho também a ventilação. Então, a ventilação ela é um processo, certo? Onde nós temos aí que a mistura é submetida a uma corrente de ar. Assim, o componente menos denso da mistura, ele é levado, no caso aí, pelo vento, como podemos observar. Então, é um método de separação de misturas heterogêneas entre sólidos, levando em consideração, turma, certo? Que a principal utilidade dada à ventilação é na separação de grãos da sua casca ou de outras impurezas, ok? Por exemplo, os criadores de passarinhos, eles utilizam esse método para limpar a gaiola. Então, os passarinhos comem sementes e deixam as suas cascas bem espalhadas, Então, soprar a gaiola é uma maneira eficaz de limpar esses restos. Esse é um método utilizado nas indústrias, de grãos
para promover o beneficiamento dos seus produtos. Então, por muito tempo, foi feito manualmente esse processo através de peneiras em que os grãos eram colocados nas mesmas. O utensílio era utilizado por alguém que assoprava o seu conteúdo e mexia-os para frente e para trás, para cima, para baixo, para o lado direito, para o lado esquerdo, ok? Então, todos esses movimentos faziam com que a corrente de ar levasse as impurezas e separasse o conteúdo desejado. Depois, com o passar do tempo, foram criados, né, máquinas, ok? De ventilador, como podemos observar, e outros métodos passaram a ser utilizados também. Além da densidade, há outros aspectos importantes, como as dimensões. Quero ressaltar aqui, que devem ser observados para que os grãos apresentem os padrões comerciais exigidos, ok? Também vou apresentar para vocês a peneiração, certo? Que consiste em peneirar, né, as substâncias, certo, turma? De determinados componentes sólidos. As mais grossas, elas vão ficar retidas, certo? Na peneira, à medida que as mais finas, elas vão passando pelos furos desse utensílio. Em laboratórios, né, nós podemos verificar a existência de determinadas peneiras. Indústrias também são utilizadas, né, em conjunto, nessas peneiras, conjuntos de peneiras com diferentes malhas, umas mais finas, outras mais grossas, certo? Para separar os diversos tamanhos mesmo de granulações existentes. Então, a peneiração, né, é utilizada para separar substâncias sólidas, certo? De outras substâncias sólidas, ok, turma? Então, fica a dica para vocês. Um exemplo de separação de substâncias sólidas é a peneiração da areia, certo? Pelos pedreiros, as pessoas que trabalham em construção civil, né? Então, eles vão peneirando ali a areia, mas com o intuito de separar a areia grossa da areia fina. A areia fina, ela é usada, no caso, nos acabamentos de uma determinada construção civil, certo? Diferente já da areia grossa. E nós temos a separação magnética. A separação magnética, ela é um método, né, de separação de misturas utilizadas, né, para separar um ou mais componentes de uma mistura heterogênea formada por sólidos. Alguns exemplos, certo, de produtos obtidos a partir da separação magnética são, eu posso citar para vocês o cobalto, o ferro, o níquel, certo? Então, existe a separação desses três componentes, ok? Na separação magnética. E eu vou agora apresentar para vocês, turma, a separação de misturas homogêneas no caso, certo? Então, eu vou iniciar pela evaporação. Então, assim, quando eu falo de evaporação, a evaporação ela acontece quando um líquido é aquecido através da ação do sol, né, da luminosidade, ou de outro fator, como por exemplo o aquecimento de água num fogão doméstico, né, ou atingir uma determinada temperatura que varia de acordo, né, com o líquido, ocorre a transformação em vapor de água. Então, é a mudança de fase de um determinado estado, né, no caso, líquido para o estado gasoso, de forma gradual, né, lento, não é rápido, né, e ela ocorre apenas
na superfície do líquido e não é perceptível visualmente. Por que não é perceptível? Pois não há o surgimento de bolhas, né, nem agitação em seu interior. A roupa que está secando aqui no varal, podemos observar, né, ela nos mostra aí um exemplo de evaporação, fortemente falando, né? O rio que evapora, uma poça de água que seca, uma salina, professora, né? Também eu posso dizer que ela se enquadra dentro da evaporação, porque uma salina, ela é uma área, turma, de produção ali de NaCl, né? Do sal marinho. Então, o sal, ele é produto, né, que é proveniente desse processo de evaporação da água do mar, certo? Então, no caso aí, o sal formado na salina é uma rocha sedimentar química que tem origem na precipitação, quando sofre evaporação, certo? Em seguida, eu tenho a destilação, que a destilação é um processo, no caso físico, né, de separação de misturas homogêneas também. E essa técnica é uma das mais aplicadas em laboratórios, certo? De química, e baseia-se na diferença de temperatura de ebulição entre as substâncias que compõem a mistura. Então, quando o líquido começa a entrar, né, em ebulição, o seu vapor sobe e vai para o condensador. Ah, professora, e o que é a destilação da água? Vocês já ouviram falar em água destilada? Então, a destilação, certo? É da água, de uma forma bem simples, repassando para vocês, é aquela que ocorre acontecendo em duas fases, onde eu tenho a fase da ebulição e a fase da condensação. Primeiro a água, turma, ela é aquecida e transformada em vapor, que em seguida é resfriado até voltar ao seu estado líquido. Produz, né, no caso aí, uma água livre de resíduos sólidos e quimicamente pura, ok, turma? Então, eu vou deixar registrado aqui para vocês um grandioso abraço meu, da professora Sádiva. Aguardo vocês no plantão de quinta-feira e até a nossa próxima aula, turma, até o nosso próximo encontro, ok?